Quando nós falamos de saúde, normalmente nós temos que abordar, decisões. Desde o princípio do conceito de saúde, já houve uma complicação enorme. Eu costumo brincar de falar que a Organização Mundial da Saúde, ela deu a definição mais bíblica de saúde nunca existido antes. Porque antes das atuais definições de saúde, ela dizia que saúde é a total ausência de enfermidade. E não existe isso senão na Bíblia. Então eu brinco, falo que olha, a Organização Mundial da Saúde, mesmo não sendo uma instituição religiosa em si, ela definiu a saúde com o princípio mais básico e claro bíblico, que é a ausência total de doenças ou enfermidades. A partir daí, ela começa a fazer algumas abordagens um pouco mais diferentes, que a gente vai comentar um pouquinho. Mas todas essas, indefinidamente, vai passar por um conceito de saúde. Quando nós saímos de casa todos os dias, nós temos que tomar decisões. Se você quer ou não acreditar nisso é uma coisa, mas você realmente vai ter uma conduta dirigida a conduzir a sua vida, o seu dia, para ter melhor saúde ou não. Por exemplo, eu saio da minha casa e eu já percebi, você sai, qualquer circuito que você vai fazer, lugar de movimento ou que seja, você vai passar por outdoors. Você já começou o seu dia sendo, se você não fizer isso de forma direcionada, ser vítima daquela correria do seu dia. Isso vai passar depois para alimentação, consumo de água, quanto tempo você vai ficar sentado, as suas conversas por telefone, o que você vai ver na internet, o que você vai trabalhar, tudo isso vai fazer parte do seu dia. E você, volto a dizer, se você não direcionar isso, você realmente passa a ser vítima de você mesmo por não conduzir diretamente aquilo que você quer para o seu dia. Como nossas decisões diárias podem impactar nossa saúde e a espiritualidade? Vocês já fizeram essa pergunta? Isso é muito importante, mas muito importante. Sabe por quê? Porque se nós destacarmos aqui, nós poderíamos, pelo menos desta frase, ter 3 palavras muito importantes. Primeiro, decisão. Segundo, saúde. E depois, espiritualidade. Estão totalmente interligadas. O que nós podemos falar sobre decisões? Se nós falamos de decisão, nós estamos tomando, a prerrogativa de que nós vamos ter que escolher, não é mesmo? Estão vocês de acordo que nós todos os dias escolhemos coisas? É verdade ou não é? Indefinidamente. Eu vou escolher a hora que eu vou levantar, começando, se eu vou colocar um despertador ou não, se eu vou ter que colocar 4 despertadores para eu levantar ou não, se quando eu vou levantar eu vou fazer atividade física, se eu vou me alimentar, se eu vou comer bem, se eu não vou comer bem, se eu vou tomar água ou não, e aí vai. O processo, ficou até bom, grande para a gente poder dar uma olhadinha aqui. Decisões. O que é decisão? É o ato de escolher entre 2 ou mais opções e a resolução que se toma após uma deliberação. Pode ser própria ou em comunidade. Mas olha só, gente, decisão passa por uma deliberação ou juízo. É mais, a gente fala assim, a coisa aqui é um pouco mais, Pode passar até decisões jurídicas, se você, tem alguma responsabilidade civil por alguma coisa ou não, não é verdade? Ela indica firmeza e determinação. Eu decidi. E a partir dessa decisão, eu vou fazer isso ou aquilo. Ela passa, além do conceito jurídico, pelo conceito da palavra, do latim, decisio, que significa corte ou separação, indicando a ideia de afastar de outras opções
para seguir um caminho determinado. Tá tudo bem, até aqui as palavras, né, os conceitos definem bem a palavra. Agora olha aqui, gente, o que passa pela decisão. Sobre o quê? O livre arbítrio das nossas escolhas. E isso não é menor. O que é o livre-arbítrio? Não é a nossa capacidade humana de tomar decisões morais e espirituais, escolhendo o quê? Entre o bem e o mal. Isso nós vivemos todos os dias. Decisões. Vai passar pelo conceito mínimo de algo mais simples e mínimo que nós possamos imaginar, até as questões mais transcendentais para a nossa vida, para este dia. Quando nós falamos sobre o livre-arbítrio, né, nós acreditamos, como adventistas, que isso é um presente de Deus. É algo que Deus nos deu. Deus não obriga a nós a tomar nenhuma decisão. É uma escolha moral, é uma responsabilidade humana. Tem a base da salvação. A liberdade de escolha é crucial para o plano da salvação. Essas escolhas são consequências que nos dão consequências eternas, não é somente para esses momentos que nós estamos vivendo aqui na Terra, mas algo realmente transcendental. E ela é totalmente o livre-arbítrio quando nós, da perspectiva adventista sobre o livre-arbítrio, é realmente em oposição ao pecado. Isso nos afasta. As decisões do livre-arbítrio relacionadas aos nossos princípios adventistas, incluindo os princípios de saúde, eles nos afastam do mal. Depois nós falamos de saúde, né? Aquilo que a gente começou a comentar. Quando nós falamos de saúde, colocamos como a saúde a ausência total da doença. Esse é um princípio bíblico, que nós só retornaremos a ter. Adão e Eva tiveram o privilégio de ter isso aqui lá no Éden, e nós voltaremos a ter somente lá no céu. Tudo que nós formos falar daqui para frente de saúde já é de uma saúde deteriorada. Nós já temos que falar de um processo de reconstrução de saúde. Nós temos que falar de processo no qual nós podemos e devemos trabalhar para prevenir essas doenças, mas sabendo que por mais que nós façamos hoje, a saúde plena e total só vamos encontrar em Cristo, quando Ele realmente vir e nos levar lá para o céu. Quando nós falamos, isso aqui são respostas de igrejas, quando nós damos algum tipo de palestra, e sai sempre quando falamos de saúde, né, eles falam, olha, quando a gente fala de saúde, a gente tem que ter o oposto, que é a enfermidade, a doença, né? E passa pelo estilo de vida, relacionamento, escolhas, olha só, a genética, hábitos, espiritualidade, neurociência, medicina do estilo de vida. E ali está escondidinho, mas nós colocamos a epigenética, conceitos muito atuais sobre saúde. Eu separei para vocês, e nós obviamente não vamos falar de todos esses conceitos, mas algumas eu tenho também tido o hábito de colocar um pouquinho, né, alguns conceitos e algumas tabelas para a gente poder conversar um pouquinho. Assim eu não me perco um pouquinho e não levo demasiado tempo na explanação da mensagem. Então nós já falamos sobre decisão. Estamos falando sobre saúde e vamos falar também sobre espiritualidade. Quando nós falamos de saúde no nosso meio, né, adventista, e tomando um pouquinho, né, o conceito da Organização Mundial da Saúde e da ONU também, isso vai muitas vezes em caminhos opostos, né? A Organização Mundial da Saúde, ela é clara ao manifestar para a gente que, e esse é um conceito que eu quero deixar para você bem claro hoje, tá?
A minha esposa falou que a gente não pode falar mais de 3 conceitos no sermão, porque senão a gente perde um pouco a origem das coisas, né? Uma das coisas que eu quero falar para vocês de saúde, gente, que saúde ela não é algo estático, ele é um conceito. E nesse conceito que eu quero trabalhar um pouquinho com vocês nos próximos 15, 20 minutos. A saúde é um conceito. Sabe qual conceito é? Sabe qual que é o melhor conceito de saúde? E eu não tenho medo de falar isso para vocês. O melhor conceito de saúde é o seu. Sabe por quê? Não existe conceito de saúde no mundo que vai influenciar na sua saúde que não seja o seu. Você pode adquirir informações de saúde de diferentes conceitos. A Organização Mundial da Saúde me falou, nós como adventistas temos muita, mas muita informação de saúde. Hoje a ciência tem mostrado para a gente cada dia mais os benefícios da saúde, com relação a um bom estilo de vida. Nada disso vai funcionar. O teu conceito de saúde é o único que vai influenciar na tua saúde. E a partir desse conceito de saúde, e vocês vão ver isso no próximo ano, nós temos preparado alguns assuntos, né, de saúde junto à União Sul Brasileira para o próximo ano, que vai estar bem interessante, coordenada pela Michele Vasconcelos. Vai estar trabalhando um pouco isso, desses conceitos de saúde, vai estar bem interessante. Eu deixo aí a mensagem para vocês aí, já se preparando para coisas boas, né? Que esse ano já aconteceu muita coisa boa, mas para o ano que vem também vai vir. Então esse conceito de saúde, ele vai influenciar sobre sua saúde e também não tenho medo de errar em falar isso para vocês. Esse conceito de saúde que impacta a sua vida vai impactar a tua família, vai impactar os teus amigos, vai impactar o teu trabalho. Olha o ministério que vocês têm, tendo um conceito de saúde com sua relação com Deus, baseados na Bíblia, o espírito de profecia e a ciência. Aqui falando de saúde, gente, nós sempre temos que retomar, né? Quem é que lembra quando foi a primeira visão de saúde que Ellen White teve? Vocês lembram? Foi aquela visão em Otsego em 1860 e... Não tenham medo. Se eu não me equivoco, espero não equivocar-me, é 1868. Tá? Foi aquela visão no qual ela teve a primeira mensagem de saúde, e nessa mensagem de saúde tinha os New Star, que são os 8 remédios. 8 remédios naturais. Olha só. Aquela mensagem de saúde lá atrás, que deu as bases para nosso conceito de saúde hoje, um conceito de saúde prático, né? Com 8 remédios naturais. Olha só, que hoje nós falamos do atual, que foi o primeiro. E esse atual, gente, pasmem vocês, é o que todo mundo está buscando para nós, sabia? Olha só, eu canso de ver, eu atendo muitos pacientes na clínica, lá no Sanatório Adventista Del Plata também. Sempre trabalhei com muita população diferenciada. Lá na clínica a gente trabalha com, né, temos a prioridade de oferecer saúde para os nossos, né, para os pastores, as suas famílias. Fazemos programas de check-up para as famílias dos obreiros. Nós atendemos as escolas, os nossos próprios irmãos na fé, mas atendemos muitas pessoas não adventistas. Eu atendo muitos pastores de muitas denominações. E muitas vezes eu perguntei, o que eles vêm fazer aqui? Né? Sabendo que a gente não esconde, nós somos Centro Médico Adventista de Porto Alegre. Por que chama a atenção deles isso, né? Gente, o mundo está procurando as evidências daquela mensagem inicial. E nós vimos ali, depois que nós vamos terminar de ver aqui com os 8 remédios naturais. Eles querem isso. A ciência está buscando isso e está comprovando
que por essas 8 simples iniciativas, nós podemos ter uma boa saúde. Então nós vamos passar rapidinho, né, sobre a saúde, né? Aqui eu preparei para vocês uma tabelinha, vamos ter 3 ou 4, né, tabelas com alguns conceitos, na verdade não conceitos, senão alguns tópicos à esquerda, na verdade à direita, e as comprovações científicas que nós podemos ver do outro lado. A atividade física regular, né, ela reduz a mortalidade cardiovascular em até 40%, melhora a pressão arterial, perfil lipídico, sensibilidade à insulina, e aí a gente já entra em algumas curiosidades, né? A gente vai lá no médico, né, Luciane? A gente vai lá, o médico fala assim, meu amigo, você tem que fazer atividade física, beleza? Ah, tá bom. O paciente sai de lá, não tem a mais mínima ideia do que ele tem que fazer. Não é verdade? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que correr? Eu tenho que caminhar? Eu tenho que fazer quantas vezes por semana? O que é atividade física? Não é verdade? Gente, está comprovado que os benefícios para a saúde sobre a atividade física passa a partir de 150 minutos de atividade física, caminhadas ou aeróbica, né, de forma intensa. Pelo menos 150 minutos por semana. Mais 75 minutos de atividade física de força física, força muscular. Não é verdade? Pelo menos isso. Ele deve ser distribuído no transcurso dos seus dias da semana. Também não serve muito fazer só um dia e depois não fazer nada. Não é verdade? E hoje é o que mais tem. Nós vimos agora de um congresso da Associação dos Médicos Adventistas, onde dos 8 remédios, o que mais tem se dado assim, ênfase, que é difícil da gente incorporar, é a atividade física. Difícil, não é verdade? Tem que estar, eu falo assim para os colegas, né? Tem que estar na nossa agenda. Assim como é uma agenda específica, especial, né? Falo para os queridos pastores. Pastor, se você vai ter uma reunião com o presidente hoje, ela é importante para ti, a atividade física tem que estar ali. É importante para você, tal qual uma reunião importante para o seu dia. Não é verdade? A partir daí, todos os benefícios, né? Se você incrementar, por exemplo, a 300 minutos, né, 450 minutos, de forma regular, isso vai aumentando em forma exponencial os benefícios sobre o seu coração. Nós falamos de uma alimentação saudável, ali eu coloquei várias coisas que nós temos, né, a nível de evidência, dieta DASH, mediterrânea, a vegetariana. Nós hoje, como adventistas, apoiamos veementemente, uma dieta baseada em plantas. Não falamos de dietas específicas, mas sim uma dieta baseada em plantas, tá? Que é o menor benefício que pode trazer para a gente, com um acompanhamento médico correto, com uma nutricionista, se possível, com grupos de saúde, como nós temos nas igrejas, os clubes de saúde, porque tudo passa também por um conceito de coerência e equilíbrio, que é um dos 8 remédios, né? Nós tivemos, durante a nossa experiência de trabalho médico, de ver situações catastróficas, onde nós tivemos amigos, inclusive amigos pessoais, que mudaram de um dia para o outro a alimentação, de uma maneira tão restrita que, por exemplo, faltaram nutrientes claros, específicos para eles. Essa pessoa ficou, né? Ela teve a bênção de gestar. Nessa gestação faltaram nutrientes importantes para o bebê e coisas desagradáveis ocorreram à razão disso. Então tudo tem uma coerência. Nós apoiamos uma dieta baseada em plantas muito coerente. Nós temos que acompanhar algumas coisas, né? Tentar trazer a B12 para o nosso lado nessa dieta. Aprimorar-nos, né, também na vitamina D, que é super importante. Fazer as reposições se é possível, se é coerente, tá? Então nós realmente aconselhamos a dieta baseada em plantas. Nós falamos do peso corporal adequado, né? Eu queria falar para vocês devem estar perguntando quando falamos de pressão arterial, né? Todo mundo está falando agora das novas
dos novos valores da pressão arterial, não é verdade? Olha que coisa interessante, né? As sociedades internacionais cada vez mais trazendo para si limites mais estreitos para a gente poder ter uma melhor saúde, né? Hoje, 12/8, nós consideramos que a pressão já está aí meio limítrofe, não é verdade? Assim que temos que trabalhar nisso. E o peso corporal vai ajudar muito. Depois vamos falar de forma breve, né? O sono restaurador, aproximadamente 8 horas, né? Não é o mesmo, volto a esclarecer, né? Não é o mesmo o quanto que uma criança tem que dormir, o quanto que um adulto tem que dormir, o quanto que nós estamos na melhor idade e temos que dormir, não é verdade? Também não é a mesma coisa falar assim, eu vou dormir 8 horas, eu durmo, eu tenho a necessidade de trabalhar à noite e só durmo de dia. Também não é a mesma coisa, são 8 horas, mas num período onde qual o nosso metabolismo já está preparado para isso, né? Tanto é assim, gente, olha o importante do sono, né? Primeiro de tudo que ele ajuda a gente colocar lá dentro da nossa memória, né, dos nossos processos neurocognitivos, aquilo que a gente aprendeu, que a gente passou durante o dia. A gente precisa desse tempo. Não é uma opção. Nós precisamos deste tempo. Esse tempo de sono ele deve começar o mais breve possível. Se você conseguir dormir às 9, se você conseguir dormir às 10, né, ou antes, é o horário para a gente começar a dormir. Nós passamos por processos metabólicos no qual tem uma série de hormônios que fazem um pico, eles se estabilizam e voltam a baixar, e depois quando a gente acorda ele sobe de novo. Passa pelo cortisol, passa pela melatonina, né? E olha só, né? Nós estamos lá, estou lá na minha cama lendo, olha só, lendo coisas muito boas. Estou lendo a Bíblia no meu celular, lá na cama. Coisa maravilhosa. Estou lendo os livros de Ellen White, lá na cama. Coisa maravilhosa. E o meu celular ali. O meu celular e as luzes que ele emite, ele diz para você assim, ó, teu nervo óptico, você não precisa de falar para ele isso, porque ele já vai captar automaticamente. Teu nervo óptico vai falar assim, todavia é dia. Aquela luzes, ainda é dia. Vai atrasar o seu pico, né, de melatonina, e o teu sono vai começar muito mais tarde, o teu sono correto. Você pode até deitar e falar assim, durmo como uma pedra, né? Mas não, né? Esses processos passam por isso. Então hoje nós desaconselhamos que no seu quarto tenha televisão, que no seu quarto tenha dispositivos eletrônicos. Você deve retirar isso pelo menos 2 horas antes do seu sono. É possível? É possível. Vamos priorizar o que a gente vai fazer. Não é verdade? Nós vamos falar depois de fatores de risco. Esses fatores de risco também, os novos fatores de risco cardiovascular, além dos clássicos, né? Que é a hipertensão, diabetes, obesidade, colesterol, tabagismo, a nossa herança genética, o sobrepeso, falta de atividade física, o sexo masculino, tudo isso vai passar por um processo no qual a nossa saúde vai ser deteriorada. Mas os novos conceitos de saúde falam que o sono, a ausência ou o aumento dele, que aqueles que dormem muito mais de 10 horas, aqueles que dormem muito menos de 8 horas, eles têm mais doenças cardiovasculares. Ou seja, hoje o dormir é um fator protetor ou agravante para você ter infarto agudo de miocárdio, por exemplo. Olha só. E depois esses processos, né, metabólicos nos quais estão totalmente sendo atualizados cada dia, realmente é algo muito, muito bom em se falar, né? O processo de inflamação, onde é a gênese de qualquer doença cardiovascular do nosso corpo. E muitas vezes a gente fala isso, né, nos nossos conceitos agora, falando de decisão, saúde e espiritualidade. Nós vemos que às vezes a gente, por exemplo, come alimentos que deixam a gente tão mal, a gente nem se dá conta, né? Mas deixa a gente tão mal que a gente se sente mal, fala, não sei o que está acontecendo, não me sinto tão bem. Aí depois você vê lá, você no trabalho você não tem
a mesma efetividade, a mesma produtividade. Depois você vê que lá na tua casa as relações interpessoais também não são agradáveis. Aí depois você começa a ver e ver, puxa vida, naquele dia eu já não tomei as melhores decisões ao lado de Deus. Vocês já se perguntaram isso? Olha só, gente. Por um simples hábito de comer alguns tipos de alimentos. Isso não falo eu. A ciência demonstra diferentes maneiras e se demonstrou no que elas mais buscam. Produtividade no trabalho. Então, empresários buscam uma alimentação para isso, para aquilo. Gente, esses grandes CEOs aí do mundo, eles têm uma vida totalmente regrada. Eles pesquisaram, eles buscaram. Eles sabem que naquela entrevista onde ele vai fechar um grande negócio, ele tem que dormir tantas horas, ele tem que fazer atividade física tantas horas antes, que ele tem que comer tal tipo de alimento, que aonde ele vai, onde tem um montão de coisa para ele comer, ele não come. Gente, é isso que eles estão procurando, é isso que eles fazem. Não sou eu que estou falando, não. Olha a importância e relevância das decisões e dos nossos hábitos. Quanto mais falando que isso pode influenciar o meu relacionamento com Deus. Nós falamos depois dos eventos da apneia, microbiota intestinal, a poluição ambiental totalmente atualizado, os valores de uricemia, elevados, marcadores genéticos e epigenéticos, super importantes. Quanto a isso, gente, nós já vamos entrar nos últimos minutinhos ali. Gostaria de dar um conceito para vocês de epigenética. Fica lá, depois vocês buscam, estudem em casa, vejam. Aqui o Departamento de Saúde também pode preparar algo específico para vocês. Mas muitas vezes a gente pergunta, mas tá bom, eu fiz tudo aquilo e ainda tenho uma vida saudável, eu tenho uma dieta baseada em plantas, faço atividade física, durmo bem, tenho boas relações interpessoais, tomo sol. E muitas vezes a genética é algo super, super difícil. Eu conheço pessoas que fazem tudo isso e ainda infartaram. Eu conheço pessoas que fazem tudo isso e ainda tiveram eventos cardiovasculares catastróficos. Porque muitas vezes trazemos essa parte genética. Mas por outro lado, eu gostaria de falar para vocês. Isso cientificamente comprovado. Estudos feitos com gêmeos, por exemplo. Onde pessoas que têm a exata genética igual, mas tiveram hábitos diferentes, o desfecho final de cada um. Por exemplo, pessoas que fumam e outros que não. Pessoas que tomam bebida alcoólica, outros não. Pessoas que comem grande quantidade de proteína de origem animal e outras que não. E compararam fotos dessas pessoas com a mesma idade. Gente, é incrível ver isso aí. Vocês têm que ver. Procura lá mesmo, tá? Deixo essas dicas para vocês e ficar assim um pouco mais com vontade de buscar assuntos de saúde. E por outro lado, gente, a epigenética. A epigenética hoje é um conceito totalmente atualizado, no qual mostra para a gente que mesmo com uma carga genética ruim, nós podemos ajudar por mecanismos de vida saudável, a medicina do estilo de vida, a que o nosso processo de leitura dos nossos processos genéticos sejam diferentes. Aonde, por exemplo, nós temos assim, olha, por exemplo, a minha bisavó teve câncer de mama, a minha avó teve câncer de mama, mãe, você teve câncer de mama e a filha teve câncer de mama. Você fala assim, a outra geração, o que vai acontecer? Vai ter câncer de mama. É uma lógica do nosso pensamento. E nós vemos pesquisas no qual pessoas modificaram por esses hábitos e elas não vieram a padecer a mesma patologia que toda a herança familiar teve. Esses processos novos de leitura dos nossos genes favorecendo a saúde por uma questão simplesmente de bons hábitos. E a espiritualidade, Eu gostaria de falar para vocês brevemente sobre esse conceito de espiritualidade. A espiritualidade, gente, é muito importante. Hoje nós temos que
estar felizes e afirmados no nosso conceito de espiritualidade, que passa diretamente por minha relação com o meu Deus, o meu Salvador, aquele que vai me restaurar uma nova pessoa, de acordo com a sua imagem e semelhança lá no céu. Porque nós falamos de espiritualidade hoje também. Gente, a espiritualidade pode passar por um montão de coisa que também não tem princípio bíblico, né? A gente fala, eu estou fazendo meditações, eu estou, né? Não vamos entrar em nenhum tipo de nome específico de outras coisas que se passam por espiritualidade, não são, né? Vocês sabem, mas é muito importante. A espiritualidade hoje, ela tem um fundamento muito importante na prevenção de doenças. Eu já falei várias vezes, volto a comentar para muitos que já ouviram, peço perdão novamente, mas as sociedades científicas internacionais têm cada vez mais mostrado que a espiritualidade tem total relação com a saúde. Quando nós, médicos, oramos com os nossos pacientes, isso é saúde para ele. Quando nós acreditamos lá que no processo de doença e enfermidade, né, no final da vida, onde nós estamos lá, normalmente nós, né, eu tive a experiência de trabalhar, ainda tenho contato com a UTI, e você vê as pessoas naquele último momento da sua vida, arraigados muitas vezes em coisas tão materiais dessa terra, e a gente vê o desfecho totalmente diferente daqueles que acreditam que as coisas não terminam aqui. Que nós temos um Deus no qual nós podemos reencontrar-nos juntamente com esse Criador lá no céu, num lugar onde não tem mais doença ou enfermidade. A gente vê essas diferenças tão claras, que lá no Sanatório Adventista Del Plata nós tomamos uma decisão. Quando eu coordenava a UTI, o meu braço direito era um pastor. O pastor era o meu braço direito. Exatamente todas os informes para as famílias, o pastor estava do meu lado. O pastor acompanhava a família até o leito da UTI, falava com o enfermo, com a família, fazia uma oração com ele, enquanto isso eu tinha outro pastor comigo. Gente, é incrível os benefícios que nós tivemos. Esses benefícios são impactados nos dias de internação, no uso de analgésico, desfechos fatais, né? Olha só. Isso não é menor, gente, é um benefício enorme que nós temos. E isso passa pela espiritualidade, nosso conceito adventista de saúde. Tá? Então nós temos uma integração total, nós acreditamos que a saúde, né, tem esse processo holístico no qual ele não é somente, né, coisas físicas e materiais, senão que nós temos o transcendente, acreditamos nisso e acreditamos que isso é Deus em nossa vida. Os princípios de saúde é uma prática de fé. Não podemos ter nossa espiritualidade, esses princípios de saúde que não sejam atuantes. Tem que ser prático. A confiança em Deus, um dos 8 remédios, é algo maravilhoso, é fonte de esperança, resiliência. Olha só, quantas coisas atuais estamos falando. E propósito de vida. E o sábado, né, é um dia de descanso, a reforma para a saúde. Aqui não vai dar tempo, mas eu vou deixar para vocês, aqueles que querem, são alguns estudos, né, que falam sobre espiritualidade, no qual tem passado, no qual a Igreja Adventista tem feito a nível mundial. Vocês já devem ter ouvido falar do Adventist Health 1, Adventist Health 2, alguns outros estudos a nível nacional. Lá na Argentina nós temos um estudo que se chama ALESA, no qual nós estamos preparando uma versão para nós fazermos aqui no Brasil, no qual provavelmente o próximo ano nós teremos nossas pesquisas na área de saúde aqui no Brasil, aonde eles estão mostrando os benefícios da espiritualidade na saúde. Gente, com isso, né, eu gostaria de ir terminando já com vocês. E nesses conceitos, né, que falamos hoje, decisões, livre-arbítrio,
saúde, espiritualidade, que esses conceitos permeiem um único conceito, o teu conceito de saúde. Esse conceito de saúde, ele vai passar provavelmente pela condição da restauração. E essa restauração é o texto bíblico que eu queria comentar com vocês. Lá em Deuteronômio 3, gostaria de ler alguns, pelo menos 2 juntamente com vocês. Deuteronômio 30 é algo maravilhoso. É um dos versículos, é um dos capítulos da Bíblia que eu mais gosto. E Deus nos dá muitas oportunidades. Depois de falar sobre o seu povo, falando das coisas ruins que seriam acometidas a eles se eles se desviassem do caminho, ele diz o seguinte: Deuteronômios 30, 15 e 16. Olhem, coloco diante de vocês a vida e a felicidade, a morte e a desgraça. Porque hoje eu mando para vocês que vocês amem ao Senhor teu Deus, que andem nos seus caminhos, que guardem os seus mandamentos, as suas normas e os seus preceitos, para que vivam e se multipliquem, e que o Senhor teu Deus te dê a bênção de viver na terra que Ele prometeu ao seu pai Jacó, que vocês possam ter. Esse processo de saúde, gente, ele é muito importante. Gostaria que vocês meditassem, lessem Deuteronômios 30 na casa de vocês hoje à tarde, tomassem decisões importantes e relevantes para a saúde de vocês. Eu farei o mesmo junto com a minha família hoje. E vocês viram ali, olha, que não é a menos que eu coloquei aquela imagem. Aquela imagem, ela é toda quadriculadinha. Cada parte desse quadro vai fazer parte do seu conceito de saúde. Cada pecinha daquela vai fazer parte do seu conceito de saúde. Todas as suas escolhas vão passar por hábitos e esses hábitos se transformarão inevitavelmente no seu estilo de vida. E isso é diário, contínuo e permanente. A imagem original é essa. E outra coisa que eu queria falar para vocês, que essa imagem, olha só, ela é muito bonita, mas ela é cuidadosa, porque os caminhos ali parece que vão para o mesmo lado, não é verdade? Olha lá, uma imagem maravilhosa, mas parece que vão para o mesmo lado. Cuidado, muitas vezes no nosso processo de formar o nosso conceito de saúde, ele vai passar por coisas que são enganosas. Firme-se na saúde, no seu conceito de saúde bíblico, no que Deus fala para você pela Bíblia, no que nós temos dos escritos de espírito de profecia. Apoiem-se sim em toda a evidência que a ciência tem colocado a nosso favor. Mas o quadrinho está ali, ó. O que você vai fazer hoje? Todos os dias passam por decisões. Não tem um só dia que você não vai fazer uma decisão. O que você vai fazer com a mensagem que você ouviu aqui hoje? Ela não pode e não deve passar desapercebida. Ela deve dar para você ferramentas e mudanças para a sua saúde. Porque aquilo que Deus quer é que a nossa imagem seja restituída, a imagem dele, o máximo possível que nós pudermos fazer aqui na terra, até chegar aquele grandioso dia onde nós estaremos com ele lá no céu. Peço que realmente Deus abençoe cada um de vocês, dê sabedoria a mim e a vocês para as nossas decisões todos os dias.